Nós voltamos com o Jogo do Poder hoje com um programa especial sobre o ex-secretário da Receita, o ex-ministro da Indústria e Comércio, o ex-ministro do Trabalho, o ex-senador, o ex-deputado federal e o atual vice-governador Francisco Dornelles. Dornelles teve uma trajetória de cargos públicos importantes, alguns dos quais eleitos, outros nomeados, mas todos com muita notoriedade. Ele vai falar para a gente agora, Geraldo, de aspectos importantes da história do país. O impeachment de Collor, a visão dele sobre também a assunção de Itamar Franco, após o impeachment de Collor, e depois a eleição de Fernando Henrique Cardoso, que o convidou inicialmente para o Ministério da Agricultura e ele achou que não seria conveniente, ele não tinha tanto trânsito na área, nesse segmento econômico, e acabou sendo nomeado para o Ministério da Indústria e Comércio. Enfim, são negociações delicadas a cada momento, a cada passo, que mostram a habilidade de Dornelles em sua trajetória, não é, Geraldo? Sim, não só como político, mas como gestor também, né? Ele teve uma passagem importante por vários ministérios, Secretaria da Receita Federal, veio do regime militar. Então, ele não só é um político, ele tem essa dimensão política, mas ele tem também a dimensão do gestor, e a contribuição dele está nessa interface. Ele analisa nesse bloco também o governo do presidente Lula e faz uma análise bastante otimista, dizendo que o presidente Lula foi muito, enfim, conduziu muito bem o país naquele momento com a política econômica adequada, tanto que foi reeleito com bastante tranquilidade. Ou seja, ele não se deixa contaminar por nenhum tipo de preconceito ideológico, faz uma análise fria da atuação de Sarney, da atuação de Fernando Henrique Cardoso, de quem foi ministro, e da atuação de Lula, né? Na verdade, a gente quando olha na linha do tempo, né, quando a gente olha todo o processo, a gente vê que há uma continuidade, que não há rupturas efetivamente, né? As políticas públicas vão se constituindo, vão se incrementando, e cada presidente... Um processo contínuo. Um processo contínuo. Cada presidente... Como se cada um desse um passo, né? Exatamente. Mas os passos na mesma direção. Exatamente. Vamos ao depoimento de Dornelles. Eu estava disputando uma eleição para prefeito do Rio, um pouco afastado da Câmara naquele momento, de modo que eu não participei de todo aquele período relacionado com comissões de inquérito, de levantamentos feitos na fase anteriormente ao impeachment. Mas eu vim e votei favoravelmente ao afastamento, porque havia sido criado no Brasil um tal clima, uma tal situação emocional, que realmente não havia mais condições para o presidente continuar no poder. Quer dizer, eu nunca entrei no mérito das acusações sobre o aspecto de dolo. Meu voto foi um voto político, achando que as condições do momento indicavam que o país exigia que ele não permanecesse mais na presidência da República. Eu fui presidente da Comissão de Finanças no governo Itamar Franco. Fui relator, inclusive, também da reforma administrativa proposta pelo presidente Itamar Franco. Foi um período de muita tranquilidade. Ele tentou fazer um governo de união nacional, todos os partidos participaram desse governo. Ele realmente abriu o caminho para que houvesse a reforma financeira grande, com a participação do presidente Fernando Henrique, então ministro da Fazenda. E o caminho que ele abriu para o Plano Real é o marco do governo Itamar Franco. Eu não pertencia naquele momento a nenhum partido político. Anos atrás tinha se filiado ao PTB em Minas, depois não tinha mais nenhuma filiação, e eu participei desse movimento de transição democrática na condição de pessoa relacionada ao Tancredo, que tinha ligações grandes também com o grupo que estava no poder, naquela época chefiada pelo presidente Figueiredo, de modo que foi em caráter pessoal, mais pessoal que partidário a minha participação. Em 1996, o presidente entendeu que o Partido Progressista, naquela época era PPB, Partido Progressista Brasileiro, deveria chegar a participar do seu governo e que deveriam ocupar o ministério. E eu fui escolhido. Eu tinha ligações familiares com o presidente, o primo do pai dele, o general Ciro Cardoso, serviu em São João del Rei, foi padrinho de casamento de meu pai. Posteriormente serviram juntos no gabinete do Getúlio. Na época de transição do Tancredo, eu tive um relacionamento estreito com o Fernando Henrique. Ele conseguiu, naquela viagem ao Tancredo, ao exterior, que o Tancredo fosse recebido pelo Mitterrand em Paris, na casa
na casa residencial dele, porque o Itamaraty não tinha conseguido ainda que o Tancredo fosse recebido pelo Mitterrand, porque o Mitterrand estava quase de férias. E ele, de modo que eu conhecia o Fernando Henrique também da Constituinte, e o Sérgio Mota, que me telefonou dizendo que eu seria a pessoa escolhida do partido. Eu recebi o convite, através do Luiz Carlos Santos, para ser ministro da Agricultura. Mas eu mostrei que eu sendo o meu partido, o Partido Progressista, naquela época era um partido tinha muitos ruralistas, pessoas que foram eleitas e que tinham uma ligação muito grande com a agricultura e que certamente não receberiam o meu nome. Eu nunca tive não foi aquele parlamentar que tinha as ligações com a agricultura que tinham outros. Porque eu achei que não tinha sentido que eu fosse o homem do partido para ocupar o Ministério da Agricultura. Aí, num segundo momento, o Sérgio Mota entrou também nesse movimento de que o partido pudesse chegar ao Ministério e indicou o meu nome e eu fui, que o presidente já tinha mostrado sinais, o Eduardo Jorge também, o Clóvis Carvalho, e eu acabei indo para o Ministério da Indústria e Comércio do presidente. Ali se trabalhou muito junto com a Receita para estabelecer o sistema simples de tributação, que hoje já evoluiu e que beneficia milhões de pequenas e médias, de micro e pequenas empresas, e também se estabeleceu um sistema de incentivo ao cinema, que deu uma alavancagem muito grande à produção cinematográfica do Brasil. Foram essas linhas gerais da minha passagem pelo Ministério da Indústria e Comércio. O presidente manteve a participação do Partido Progressista no governo e me convidou para que eu continuasse representando o partido, dessa vez no Ministério do Trabalho. Foi quando eu acho que o marco da minha passagem pelo Ministério do Trabalho foi aquele acordo que nós fizemos, o acordo do FGTS, né? Que era um acordo em que você abrangeu mais de quase 40 milhões de trabalhadores, né? E um acordo que exigiu uma presença muito grande com as centrais sindicais e patronais, em que nós pagamos a todos os trabalhadores a correção do FGTS que eles haviam perdido em governos anteriores. Eu fiquei todo o período, eu fiquei de 96 até abril de 98, quando eu saí para disputar as eleições para deputado federal. Havia muita incerteza sobre o que seria o governo Lula, né? Muita desconfiança se ele realmente iria implementar todas aquelas bandeiras que ele apresentou durante a sua campanha, que era quase uma ruptura com o sistema econômico, com a ordem financeira, com a ordem externa. Mas ele mostrou muito bom senso. Chegando à presidência da República, ele manteve uma política financeira bastante pé no chão, teve preocupação em reverter qualquer pressão inflacionária, no equilíbrio das contas externas, de manter uma política externa baseada naquela ordem já estabelecida de bom relacionamento com o Mercosul, com os países da América Latina, com os organismos internacionais. Colocou no Ministério do Trabalho o ministro Palocci, que foi uma verdadeira revelação, né? De bom senso, de competência, um homem que somou, que uniu, que aglutinou, de modo que foi